Então, pessoal, vamos começar a nossa terceira parte e última parte do capítulo 4, né? Engenharia de requisitos. Então, você tem descoberta de requisitos, que é uma atividade que faz parte da elicitação e análise de requisitos, né? É o processo de coleta de informações sobre os sistemas necessários e os existentes e separar os requisitos do usuário e sistema dessas informações. A interação é com os stakeholders, né, com as partes interessadas do sistema, desde os gerentes até os reguladores externos. Normalmente o sistema tem vários stakeholders. Aqui está um exemplo dos stakeholders para o sistema de prontuário médico, que é o MHC-PMS. Pacientes cujas informações são registradas no sistema, então os pacientes fazem parte dos stakeholders, médicos, né, que são responsáveis por avaliar e tratar os pacientes, enfermeiros, que coordenam as consultas com os médicos e administram alguns tratamentos, as recepcionistas e também a equipe de TI, responsável pela instalação e manutenção do sistema, fazem parte dos stakeholders. Bem, pessoal, entrevistas que servem para a descoberta dos requisitos, né? Você pode ter entrevistas formais ou informais com os stakeholders. Tipos de entrevistas. Entrevistas fechadas, com base em uma lista de perguntas pré-determinada. Entrevistas abertas, em que várias questões são exploradas com os stakeholders. Então, entrevistar eficazmente, ter a mente aberta, evitar ideias pré-concebidas sobre os requisitos e estar disposto a ouvir os stakeholders. Então, isso é fundamental. Você tem que participar e estar disposto a ouvir. Induzir os entrevistados a discutir usando uma questão trampolim, uma proposta de requisitos ou trabalhando em conjunto em um sistema protótipo. Então, basicamente, você tem dois tipos de entrevista, que são entrevistas fechadas, com base em uma lista de perguntas pré-determinada, e você tem entrevistas abertas, em que várias questões são exploradas com os stakeholders, como se fosse uma reunião de brainstorming, né, que é um termo bastante utilizado na área para esse tipo de entrevista. Bem, como é que funcionam as entrevistas na prática? Normalmente é uma mistura de entrevistas fechadas e abertas. Entrevistas são boas para a obtenção de um entendimento geral do que os stakeholders fazem e como eles podem interagir com o sistema. Bem, cenários. Cenários, gente, são exemplos da vida real de como o sistema pode ser usado, né? Isso faz parte e é o início da especificação de requisitos. Eles devem incluir uma descrição da situação inicial, a descrição do fluxo normal de eventos, a descrição do que pode dar errado, informações sobre outras atividades concorrentes, a descrição do estado do sistema quando o cenário acaba. Então, um cenário para a coleta do histórico médico no sistema na clínica, né? Então você tem uma suposição inicial. O paciente é atendido em uma clínica médica por uma recepcionista e ela gera um registro no sistema e coleta suas informações pessoais, tais como nome, endereço, idade, etc. Uma enfermeira é conectada ao sistema e coleta o histórico médico do paciente. Normal, a enfermeira busca o paciente pelo sobrenome. Se houver mais de um paciente com o mesmo sobrenome, o nome e a data de nascimento são usados para identificar o paciente. A enfermeira escolhe a opção do menu para adicionar o histórico médico. A enfermeira segue então uma série de prompts do sistema para inserir informações sobre consultas em outros locais, os problemas de saúde, nesse caso, o problema de saúde mental, entrada de texto livre, condições médicas. Então a enfermeira medicação atual e informações sobre a vida doméstica do paciente. Isso tudo faz parte do prontuário médico do paciente. Então quem faz esse registro é a enfermeira, é ela que coleta esses dados. Mas o paciente é atendido em uma clínica por uma recepcionista que vai pegar algumas informações pessoais e em seguida a enfermeira coleta o histórico médico do paciente. Então, isso é o cenário atual, o cenário que deve acontecer no sistema. Aí tem a situação, o que pode dar errado? O prontuário do paciente não existe ou não pode ser encontrado.
Aí, nesse caso, a enfermeira deve criar um novo registro e registrar as informações pessoais do paciente. Então, a enfermeira tem essa opção. As condições do paciente, uma medicação e uso, não estão escritas no menu. Nesse caso, a enfermeira deve escolher a opção Outros e inserir texto livre com a descrição do medicamento. O paciente não fornecerá informações sobre o histórico médico. Suponha que um paciente é um paciente com saúde mental e ele não pode fornecer informações sobre o seu histórico médico. A enfermeira deve inserir um texto livre registrando a incapacidade e relutância do paciente em fornecer essas informações, e o sistema deve imprimir um formulário padrão de exclusão afirmando que a falta de informação pode significar que o tratamento será limitado ou postergado, e este deverá ser assinado e entregue ao paciente. Outras atividades: enquanto a informação está sendo inserida, o registro pode ser consultado, mas não editado por outros agentes. Estado do sistema na conclusão: o usuário está conectado, o prontuário do paciente, incluindo seu histórico médico, e é inserido no banco de dados, e um registro é adicionado ao log do sistema, mostrando o tempo de início e fim da sessão e a enfermeira envolvida. Então, isso tudo faz parte do cenário de coleta do histórico médico do paciente. Casos de uso, né? É uma técnica de modelagem de requisitos bastante utilizada, amplamente utilizada, que faz parte do processo de especificação de requisitos. Casos de uso é uma técnica da UML baseada em cenários. Então, esse cenário que a gente acabou de ver, que está descrito em linguagem natural, isso é um exemplo de um caso de uso, né? Então, baseado em cenários que identifica, só que os casos de uso, eles têm os atores e uma interação com o sistema, e descreve a interação entre si com o sistema. Um conjunto de casos de uso deve descrever todas as possíveis interações com o sistema. É um modelo gráfico de alto nível, complementado por uma descrição tabular mais detalhada. Então, o caso de uso, ele é um modelo gráfico de alto nível, né? E ele é complementado com uma tabela, né? Diagramas de sequência podem ser usados para adicionar detalhe aos casos de uso, mostrando a sequência de processamento de eventos do sistema. Aqui está um exemplo de caso de uso, né? Então tem, por exemplo, a recepcionista do médico. Ela registra o paciente e ela tem a opção também de ver informações pessoais do paciente. A enfermeira, ela vê o registro, ela pode editar o registro e ela pode fazer essas duas opções. O gerente, ele pode ver informações pessoais e exportar estatísticas e gerar relatórios. O médico, ele pode ver o registro, editar o registro e até mesmo agendar consultas para o paciente. Então, nesse sistema, o médico é responsável pelo agendamento de consultas. Então, está aí a descrição do caso de uso. Bem, pessoal, uma segunda parte que faz parte das atividades de engenharia de requisitos são as validações dos requisitos. Então, a gente viu elicitação e análise de requisitos, e agora a gente vai trabalhar com validação de requisitos. Preocupados em demonstrar se os requisitos definem o sistema que o cliente realmente quer, então é para isso que serve. O custo de erros dos requisitos são altos. Logo, a validação tem importância. Corrigir um erro de requisitos após a entrega pode custar até 100 vezes o custo de corrigir um erro em execução. Erros, quando o sistema já está em operação, o custo é bastante alto para resolver esse problema. Verificação de requisitos. Você tem a validade, é um critério, né? O que significa? O sistema fornece as funções que melhor atendem às necessidades do cliente. Consistência. Existe algum conflito de requisitos? Completude. Estão incluídas todas as funções e restrições requeridas pelo cliente. Realismo. Os requisitos podem ser implementados com somente tecnologias atuais disponíveis. Verificabilidade. Os requisitos podem ser verificados? Se uma especificação de requisitos contém todos esses critérios, ela é uma boa verificação de requisitos, né? Técnicas de validação dos requisitos.
Revisões dos requisitos, então a análise manual sistemática dos requisitos, uma leitura, uma identificação, tanto por parte da equipe de desenvolvimento, da equipe que especificou, quanto por parte do cliente. Prototipação usando o modelo executado do sistema para verificar os requisitos. Isso faz parte da verificabilidade, então a prototipação, que é a construção de telas, né, de um modelo executável para o cliente entender, né, os requisitos. Geração de casos de teste, desenvolvimento de testes para verificar os requisitos implementados, fazem parte das técnicas de validação dos requisitos. Gerenciamento de requisitos. Então essa é a segunda parte, a quarta parte do processo de engenharia de requisitos. A primeira é licitação, a segunda análise, a terceira validação e a quarta gerenciamento. Gerenciamento de requisitos é o processo de gerenciar os requisitos em constante mudança, né, durante o processo de engenharia de requisitos e desenvolvimento de sistemas. Após o sistema começar a ser usado, surgem novos requisitos. É preciso manter o controle das necessidades individuais e manter ligações entre os requisitos dependentes para que você possa avaliar o impacto das mudanças nos requisitos. Essa é uma fase muito complicada, não é fácil de se gerenciar os requisitos e ela é de suma importância, porque você tem que saber calcular o impacto das mudanças nos requisitos, né? Qual é o impacto disso para que você possa projetar e implementar algo que seja feito em um custo e um prazo razoável. É necessário estabelecer um processo formal para fazer propostas de mudança e ligar essas mudanças aos requisitos do sistema. Bem, planejamento de gerenciamento de requisitos. Estabelece o nível de detalhamento necessário para o gerenciamento de requisitos, decisões do gerenciamento de requisitos, identificação dos requisitos, né? Então todo requisito é identificado, cada requisito deve ser identificado exclusivamente para que ele possa ser comparado com outros requisitos, então isso faz parte. Então na especificação você tem uma identificação, requisito 3.6, requisito 3.9, 2.1, são exemplos de identificação. Processo de gerenciamento de mudança. É um conjunto de atividades que avaliam o impacto e o custo das mudanças, né? Esse é um processo que ele inclui uma série de técnicas que podem ser utilizadas, né? Por exemplo, como que eu faço para avaliar se um determinado requisito tem impacto em um outro requisito, né? Então, esse tipo de coisa não é fácil de se fazer. Políticas de rastreabilidade. Essas políticas definem as relações entre cada requisito e entre os requisitos e o projeto do sistema que deve ser registrado. Ferramentas de suporte. As ferramentas de suporte que podem ser usadas variam desde sistemas especialistas, sistemas de gerenciamento de requisitos, até planilhas e sistemas de banco de dados simples. Um exemplo de uma política de rastreabilidade que já aconteceu numa situação em uma empresa que eu trabalhava, que eu particularmente gostava muito, era lá, por exemplo, a gente desenvolvia software em Java, né? Então a gente criava classes e métodos para implementar as funcionalidades do sistema. Cada método a gente tinha uma documentação escrita em linguagem natural em cima do método que identificava qual era o requisito que aquele método estava implementando. Então a gente tinha uma noção em código-fonte da quantidade de métodos no sistema que estavam ligados com aquele requisito. Qual que era a vantagem disso? A vantagem disso é o seguinte: se por acaso o cliente que estava usando o software requisitasse alguma alteração no requisito, a gente tinha condição de mensurar, né, o impacto da mudança, porque a gente tinha a quantidade, o número de métodos que no sistema estavam ligados com aquele requisito. Então a gente tinha condição de avaliar se aquela mudança no requisito era uma mudança problemática, que ia gastar tempo e dinheiro, e qual que era a solução que a gente ia propor para o cliente. Então isso é uma política de rastreabilidade que faz parte do processo de gerenciamento de mudanças, que era muito importante. Uma outra técnica também que a gente utilizava na empresa é uma matriz que a gente chama matriz de rastreabilidade. A matriz é uma tabela, né, em que você tinha, cada linha era um requisito. Então, requisito número 1, 2, 3, 4.
Cada coluna também era um requisito. E a gente marcava nessa matriz se o requisito número 1, por exemplo, tinha uma ligação com o requisito número 3. E dessa forma a gente montava uma matriz. Essa matriz ela permitia para a gente avaliar qual era o impacto de alguma mudança nos requisitos em relação a outros requisitos do sistema. Então isso era uma técnica que a gente também utilizava para poder gerenciar os requisitos. Então são exemplos aí do que as empresas de software fazem. Pessoal, por último, né, o que a gente avaliou? Você pode usar uma variedade de técnicas para licitação de requisitos, incluindo entrevistas, cenários, casos de uso, etnografia não foi descrita, a validação dos requisitos e o processo de verificação da validade, consistência, completude, realismo e verificabilidade fazem parte da validação dos requisitos, né? Mudanças organizacionais e técnicas de negócio inevitavelmente levam a mudanças nos requisitos de um software, e você ter um gerenciamento de requisitos bem feito, que você consegue controlar as mudanças, você consegue estimar as modificações, você consegue estimar tempo e custo das modificações. Então, isso é uma etapa, uma atividade que é importante na engenharia de requisitos. Resumindo, gente, engenharia de requisitos inclui as seguintes atividades: elicitação e análise de requisitos, validação e gerenciamento de requisitos. A atividade de especificação de requisitos é a atividade final da atividade de elicitação e análise de requisitos. Bem, é isso, pessoal. É esse o capítulo 4 da disciplina. Até o próximo capítulo.